irmãos, tem umas coisas que acontecem quando você vai servir a Deus que é complicado. O meu carro ferveu parado. Ele estava aqui na frente, a água vazou no chão, eu cheguei lá no carro, veio embora, tinha vazado tudo. Coloquei água, nunca mais ferveu. Fui para a praia ontem, não fui a passeio, subi a serra, aquela situação toda, e o carro não esquentou mais. Aí semana passada, nós tínhamos uma visita para fazer a uma família. Roubaram todas as minhas calças do varal, não roubaram mais roupa nenhuma. Ou o rapaz era meio gordinho, né, viu as outras roupas da família que é um pouco mais. Aí, ontem eu fui para a praia fazer um serviço, e na ida o farol do carro queimou. Aí eu falei para os meninos, nós vamos ter que voltar antes das 3 da tarde, porque senão a gente não sobe essa serra. Irmãos, a gente terminou antes das 3 da tarde. Só que o inversor não arrancou. O serviço que eu faço mais fácil, que é ligar um botão, o inversor não ligou. E toca fazer teste, aí descobriu o primeiro problema. Falei, puxa, deu certo. Em meia hora a gente conseguiu ligar o inversor. Aí o inversor não entrava na internet, mas nem orasse. Não tinha o que fazer. Apesar que a gente não orou muito, então talvez seja isso. Mas no final das contas, deu 6h30 da tarde, a gente não tinha conseguido arrancar, o inversor morreu, porque chegou nesse horário, o meu trabalho saiu o sol, o inversor desliga. Aí eu falei pro dono, o que deu para fazer a gente fez, nem o engenheiro que eu pedi para ele conseguiu resolver o problema. Eu falei, vamos subir a serra no escuro. Irmãos, e tinha serração. E tinha momentos lá que daí quando eu ligava o farol alto não enxergava nada. Quando eu desligava eu tinha que seguir o carro na frente, então o cara da frente achou que eu estava batendo um racha com ele. Eu colava nele e falei, se ele fizer curva para um lado eu vou junto, se ele fizer para o lado errado aí nós vamos junto para o lado errado. E é assim, você vai fazer a obra de Deus, às vezes você vai começar a trabalhar para Deus e tem perseguições, e não adianta você ficar preocupado. Eu fui a uma loja de móveis há uns 10 anos atrás, e eu adentrei na loja para comprar uma cômoda, e tinha um rapaz lá e estava com o porão na mão. E antes de me atender, ele beijou o porão, pôs o porão na testa, guardou o porão dele num paninho enrolado e veio me atender com um sorriso. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, o Deus dele nem morreu por ele. E ele tem toda essa alegria. E às vezes, porque está chovendo, a gente não vem para a igreja, ou às vezes alguma coisa nos entristece, a gente não vem para a igreja. E a gente vê pessoas que às vezes não tem um Deus que morreu por ele, faz tantas outras coisas. Meus irmãos, eu vou ler de novo o versículo aqui que o irmão Lucas leu, para nós repassarmos. Lá, quando Jesus começa a falar da parábola do semeador, ele vai falar que uma caiu ao caminho, foi pisada e os pássaros levaram. Outra caiu em cima de uma pedra, não tinha umidade, não tinha raiz, não se firmou e morreu. Outra caiu em meio a espinhos, veio as tribulações, depois ele explica, a sufocaram e morreu. E outra caiu em boa terra. E aí o versículo 15 fala, e a que caiu em boa terra, estas são os que ouviram a palavra e conservaram em seu coração honesto e bom, e deram frutos de perseverança. Amém. Quem aqui é terra boa? E aí, igreja, quem aqui é terra boa? Amém? Mas agora tem que ser todo mundo. Mas Jesus falou assim, por que me chamas de bom? Bom é o Pai. Aí em Apocalipse fala, e olhou do céu e não viu um sequer que fizesse o certo, um sequer que fizesse o bem. Não havia um sequer que fosse bom. Aí eu olho para esse versículo e ele diz que tinha terra boa. E eu começo a entender e buscar e tentar entender onde que nós somos bons aqui. Porque eu me lembro do meu velho homem, eu não era bom e nem era terra boa. Tenho certeza disso. E quando a gente começa a entender que a gente busca Deus, é um ledo engano, nós não buscamos a Deus. Deus foi em busca de nós. Deus, o ID de Deus, e o ID é de quem, pastor, não é da igreja? Mas ele precisa que a igreja esteja pronta, ele não vai mandar alguém que não conhece nada. Então, se o ID é de Deus, Deus que envia, não é você que busca. Cada um aqui foi alcançado pela palavra de alguma forma, mas a palavra foi até você. A palavra foi te confrontar. Mesmo que você tenha nascido num lar evangélico, em um momento a palavra foi até você. Então não é nós em direção a Deus. Não temos a pretensão de colocar a honra em nós. A honra está em Deus e continua nele. É Ele em direção a nós. Irmãos, para nós entendermos um pouco a questão do estrangeiro, não vamos ler todos os versículos, senão a gente só vai ler e não vamos conseguir alcançar o nosso objetivo. Mas a gente vai a história de José. Todo mundo conhece a história de José do Egito? Amém, igrejas? Todo mundo?
Então tá, então o José do Egito vai começar lá em Gênesis 37, nós teríamos que ir até o 47. Mas por se tornar aí 10 capítulos e ser uma história já conhecida, então eu quero trazer para os irmãos uma outra forma de ver essa história. Por que lado eu quero ver essa história? Eu quero ver essa história não pelo narrador e pelos fatos, mas através da visão de Jacó, para que nós possamos entender a história, porque muitas vezes a gente pega a história contada, mas vamos viver do lado de Jacó agora. Vamos caminhar um pouco com Jacó e não com José, e aí depois a gente entra na vida de José. Mas vamos olhar para Jacó. Jacó é um homem que em muitas músicas é citado, que era as bênçãos de Abraão, de Jacó e tudo mais. Eu não sei. Se você quiser as bênçãos e as provações, vai com Deus. Eu acho que eu prefiro ficar com as bênçãos de Jesus, que ele fala que o fardo dele é leve. Porque Jacó sofreu muito, passou muitas situações. Teve que fugir do seu irmão, foi enganado pelo sogro, teve todas aquelas guerras, teve os filhos dele lá que entrou na cidade e matou aqueles homens, teve que sair fugido de lá. Quando ele achava que estava em paz, daqui a pouco vem a morte do seu filho. E agora eu quero começar a ler a história da forma que Jacó viu a história. Porque Jacó estava quase vivendo um tempo de paz. Daqui a pouco seu filho morre. José é morto. E aí, esse homem cai em tristeza, porque quem é que perde algo que é muito importante e consegue viver em paz? E a Bíblia vai nos mostrar que ele vivia meio que amargurado, porque o seu filho era morto. E se você perdeu um filho, você perdeu algo muito importante, para você resgatar tudo isso, é muito difícil. E você nota que quando você vai ver os próximos versículos, ele não deixa mais Benjamim sair de perto dele. Não, você não vai ver os seus irmãos no campo, você não vai viajar, porque tal era a dor da primeira perda. E ele fala que aquilo doía para ele, porque ele ia levar isso para algum. Então ele tinha um filho morto. Irmãos, e é difícil. E nesse meio tempo ele perde o pai, e aí vai acontecendo outras situações, e você vai vendo que aquele homem, ele tinha um problema que não dava para ser resolvido: a morte. Se o seu filho está morto, ou se alguém morreu e você não consegue aceitar, ou se você perdeu algo que era muito importante para você e você não consegue aceitar, às vezes Deus está trabalhando lá na frente. O problema é que às vezes o tempo de Deus é 22 anos. Do tempo em que José morreu ao tempo que ele ressuscitou de novo na vida do pai dele, foram 22 anos de lágrima. De um camarada que ergueu no altar, colocou o nome de Betel e falou, fez uma aliança com Deus e nunca mais recuou dessa aliança. Ele nunca murmurou. Mas aquela dor, ele não pediu para Deus tirar dele, porque ele sabia que não tinha o que fazer, porque o seu filho era morto. E o seu filho permaneceu morto por 17. Não, na verdade ele permaneceu morto no Egito por 13 anos. Daí depois ele foi levado ao governo. Com 30 anos, José assumiu o governo do Egito. Passam-se 7 anos do tempo em que vinha grande abundância sobre a terra. E depois de 2 anos, ele encontra seus irmãos à porta do Egito para comprar mantimentos. Aí, aqueles homens vão ao Egito. O pai deles fala, vão vocês, Benjamim fica aqui, porque eu não quero que aconteça nenhuma tragédia. Não quero que aconteça nada com meu filho, porque só me sobrou ele, da primeira esposa, da esposa que ele amou, da esposa que ele entendia que era a esposa de Deus para ele. E a esposa dele já estava morta, ele já tinha tido bastante prejuízo. Então aquele homem guardava Benjamim, porque era o que tinha sobrado para ele. Às vezes era a única coisa que ele tinha. Irmãos, muitas vezes a gente tem que trabalhar só com as coisas que a gente tem na mão. Só que a gente não está vendo o trabalhar de Deus nem o tempo que isso demora. Tem uma frase que diz que quem planta tâmaras não come tâmaras, né? Porque a tâmara demora às vezes até 50 anos para dar fruto. E tem muitas coisas que às vezes a gente não vê que Deus está plantando, Deus está regando, Deus está trabalhando. Às vezes está longe de nós, mas nós não conseguimos ver, sabe por quê? Porque a nossa fé ela é pequena. Nossa fé não nos deixa, e às vezes nós nos entristecemos, murmuramos. Mas aquele homem segue pecador. Então os irmãos de José vão ao Egito por conta da fome, depois de 2 anos de seca. José, óbvio, vestia as roupas do Egito, né? Depois de 17 anos, um jovem mancebo muda bastante. Eu mudei, quando eu cheguei em São Paulo eu tinha 17 anos, faltando uma semana para completar 18, mudei 40 quilos depois, então imagine que eu já não guardo as mesmas fisionomias. Mas ainda era um homem que tinha também as vestes do Egito.
né? Então ele tinha o cabelo raspado, era o costume da época. Mas José tinha uma coisa interessante em José. Vamos entrar um pouco na vida de José. José, ele era um homem rico e foi vendido como escravo. Não murmurou. Ele até falou para os homens: ó, volta, fala com meu pai é um homem de posse, ele pode me comprar. Os homens não ouviram. Aí José era um homem estudado, era um homem de boa família. Ele vai ser vendido como escravo, vai para a casa de Potifar. José tinha algo em comum, irmãos, e isso é encontrado só nas pessoas que têm algo diferente, que é fazer o seu melhor sempre. Tem pessoas que têm o dom de fazer o melhor até no meio da lágrima, até no meio da tristeza. Tem pessoas que têm o dom de servir a Deus até em meio a realmente você dizer assim: misericórdia, aquele camarada serve a Deus como? Mesmo em meio a lutas, você viu a irmã que veio pregar aqui, misericórdia, perdeu o filho, é doente com o marido, e quando você vê, a pessoa continua feliz. Então tem pessoas que se superam. É bom nós ouvirmos os exemplos e não querermos sermos exemplos nesse nível, porque é mais difícil. Então quem quer muita experiência com Deus, né? Bom ministério é quem quer quem quer servir a Deus como é a palavra que fala, pastor? Bom é ser o episcopado, sempre me foge essa palavra. Ou seja, se você quer servir a Deus e quer ir além e quer fazer parte do ministério, se prepare, que aí vem coisa. Só que também se prepare, que o seu galardão está lá. Porque seja pois fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O que Jesus garante é o seguinte: se você morrer hoje, eu vou estar lá. Se você sofrer hoje, eu vou estar lá. Se você caminhar hoje, enquanto você estiver dormindo, eu vou estar lá. Porque uma coisa que Jesus garante é que Ele sempre vai estar ao seu lado, não importa as circunstâncias. E só que Ele também fala, no mundo tereis aflições, mas seja forte, eu venci o mundo. Então Ele venceu. Por isso que eu digo, o nosso Deus morreu por nós, e muitas vezes nós nos fazemos difíceis para algumas coisas. Eu mesmo fiquei algum tempo me fazendo difícil. Mas José vai, aí vocês sabem a história. A mulher de Potifar tenta dar em cima dele e ele não aceita. Olha só, irmãos, uma coisa curiosa da vida de José. Era um jovem de 17 anos, e aí fica a dica para os jovens que têm de 17, 20 para baixo: vamos englobar todo mundo para não deixar ninguém escapar. 17 anos, ele vai para o Egito. Ele não se corrompe com a fé dos outros, não se mistura com outra fé, não nega o seu Deus, sem ter nenhum crente do lado dele falando da Bíblia. Ele guardava a sua fé, mesmo sem ter culto, sem ter alguém orando junto, sem ter alguém dizendo: ó, Jesus é bom. Ele estava sozinho, irmãos. É um exército de um homem só. Um camarada sozinho servindo a Deus. A ponto do próprio faraó dizer assim: ó, e não há no Egito ninguém que tenha o Espírito de Deus sobre ele. E ele era um homem cheio do Espírito Santo. E o faraó, que não era cristão, sabia disso. Pelo seu testemunho. E ele era muito sincero com o faraó, ele contava todas as coisas. Você vê que Potifar, depois, quando vai a situação, ele vai lá, a esposa de Potifar fala: ó, foi assim, foi assado. Potifar chega com ele e falou: não, fique em paz, eu te entendo. Senso de justiça. O homem que servia a Deus. Ele acreditava que aquilo era plano de Deus. Irmãos, eu vou dizer que se os meus irmãos me vendessem como escravo e depois eu desaparecesse, se eu fosse ricão, eu ia mandar bala em todo mundo. Mas, como eu não sou José, eu tenho essa oportunidade e eles vão me vender. Também, né? Se fosse aquilo, eu vendia caro, mas se fosse pelo valor que vale, não seria muita coisa. Mas assim, vocês entendem que ele não deixou a raiva crescer dentro dele? Um camarada que ficou 22 anos sem ouvir a palavra de Deus, mas a palavra fazia parte dele. Ele não negociava a fé dele. E ele na frente de Faraó falava: se o meu Deus falar, eu falo, mas se ele não me revelar, eu não posso fazer nada, porque não sou eu. Ele podia se vangloriar, ele falou: ó, Deus me revela em sonhos, eu sou um camarada que eu tenho esse dom, eu posso resolver o seu problema. Ele: não, você não está entendendo, Faraó. Deus é o dono de todas essas coisas. Eu só sou um canal. Se ele quiser falar, amém. Se ele quiser cessar, amém. Mas glória seja dada ao nome de Deus. Então era um homem que caminhava com Deus diferente. E aí, quando a Bíblia diz que Deus procura homens que o adorem em espírito e em verdade, qual é a verdade? Onde nós estamos? Em que ponto da Bíblia nós estamos aí? Então José vai e segue. Seus irmãos chegam até ele, ele conhece seus irmãos. E aí ele interroga seus irmãos: e aí, vocês vêm da onde? Vocês são espias? E aí ele usa de estratégia. Só que nesse momento ele falava em egípcio e tinha um tradutor, porque ele não queria se revelar. E aí os seus irmãos falam: não, nós somos filhos de um homem que tem 12 filhos, um deles já não existe mais. O que não existe mais era ele.
E o meu pai já é velho. E o meu irmão nosso mais novo ficou com ele não permitiu que viesse conosco. E aí José era um homem muito sábio. Ele falou assim: não, vocês são espias. Foi testar os irmãos dele. Vocês são espias. Se vocês não me trouxerem um irmão mais novo, vai ficar Rubens aqui preso. E se vocês não trouxerem, ele morre. E se vocês voltarem sem menino, vocês morrem também. Aí aqueles homens estavam num mato sem cachorro, porque eles sabiam que o pai deles não ia deixar o menino sair lá. E aí aqueles homens começam a conversar em hebraico. E aí eles conversando entre eles, achando que José não sabia o que estava acontecendo. Ele falou: viu? Eu falei para vocês não estenderem a sua mão sobre a vida do garoto. Agora o sangue dele está sendo cobrado de nós. E aí os irmãos começam a dizer: nós erramos. E aí José começa a ver aquilo tudo. E começa a ver que os irmãos dele começaram a se arrepender. Começaram a entender as consequências do erro. E aí José fica quieto. Ele consegue segurar ali o seu coração. Ele pergunta: mas o seu pai esse homem ainda vive? Ele ainda vive. E é complicado. Imagine você 22 anos sem ver seu pai, e aí daqui a pouco os seus irmãos chegam e dizem: ele vive. E aquele homem pega e fala assim: então vamos lá e tragam o seu irmão. Os homens vão até Jacó, conversam com Jacó. Jacó fala: não, ele não vai, porque se acontecer alguma coisa com esse, eu descerei ao túmulo com tristeza em meus cabelos brancos descerão com amargura, eu morrerei com tristeza, sem gratidão. Talvez até a fé dele vá abalada. Ele fala: eu não vou aguentar, não vou suportar. Se vocês trouxerem qualquer notícia, se no meio do caminho eles caem numa montanha e tudo mais, nós estamos falando, irmãos, de algo em torno de 420 quilômetros entre Canaã e o Egito. Numa caminhada demorava 11 dias. A cavalo, na ida, eram 6 dias, porque eles não tinham carne. Então era 6 para ir, 11 para voltar. E aí Jacó não deixa o seu filho ir, porque, irmãos, era a única coisa que faltava, era a única coisa que ele tinha. Ele não estava preocupado com ouro, com nada. Ele manda levar especiarias, manda tudo. Só que quando acaba a comida, o Judá chega para ele e fala assim: pai, de qualquer forma todos vamos morrer de fome. Se nós voltarmos ao Egito sem o menino, vamos morrer aqui de fome aqui. Se nós voltarmos sem ele lá, nós vamos morrer lá, porque o homem falou que não vai acreditar em nós. Então nós precisamos levar o garoto. Aí ele fala assim: vamos, mas saibam que minha alma ficará aqui. A palavra seria tremor e angustiado. E aquele homem fica praticamente 15 dias em angústia, porque não tinha telefone e o WhatsApp não estava funcionando, estava sem sinal. E aí, imagine, irmãos, acabou seu último filho ali, do casamento onde você sonhou, foi embora por um caminho distante, 400 quilômetros. Não eram as estradas de São Paulo que a gente reclama do buraco, era em meia montanha, era atravessando o rio, atravessando o vale, atravessando um lugar onde tinha outras tribos para te assaltar. Por isso que eles tinham que ir em comitiva. Porque imagine que eles estavam com fome, mas todas as pessoas nesses 400 quilômetros também estavam com fome. Então, o pai dele pensava: e se eles forem assaltados? E se alguma coisa acontecer? Ele mesmo falou: eu não vou aguentar. Eu vou morrer. Eu vou morrer porque tem dores que a gente não aguenta. Tem dores que não faz parte da gente. Só que Deus também não dá nenhum fardo que nós não possamos carregar, mesmo sendo dores. E aquele jovem vai, José, de alguma forma, ele chega e faz lá aquela questão de colocar um copo de ouro, que era o copo da própria mesa dele, na bolsa de Benjamim. Benjamim é pego como furto. E aí, então José fala: esse homem vai ficar como meu escravo. Todos os irmãos dele voltaram, se ajoelharam aos pés de José. Como tinha sido a profecia lá atrás, que até mesmo Jacó tinha ficado bravo, eles se ajoelharam com o rosto no chão. Disseram: Senhor, faça-nos escravos, mas deixe o menino voltar. Nós não queremos ser maldição na vida do nosso pai. Nós não queremos ver ele morrer com tristeza. E morrer com tristeza, irmãos, com amargura, com sentimentos que não fazem parte de nós, não é bom. Tem sentimentos que nós carregamos que não era para estar, mas eles estão, a gente tem que tirar. A gente tem que aprender a abandonar. Tem sentimentos que não fazem parte.
Aí a mesma pergunta que Deus fez para Adão: quem te mostrou isso? Quem te falou esse sentimento? Por que ele está aí? Porque ele não nasceu com você. Nenhuma ideia mora de graça na cabeça de ninguém. Alguma coisa aconteceu. Em algum momento você esqueceu de orar, de buscar, de caminhar. Em algum momento você parou de olhar para a cruz, para o alvo. Benjamim vem. José, eles falam que seu pai não aguentaria ver. Então José não aguenta. Manda todos saírem da sala e fala para os seus irmãos: eu sou José. E aí, os irmãos dele ficam todos abismados, assustados. E ele fala: não se cumpriu a palavra de Deus, não tenham medo. Vocês comeram o melhor dessa terra. José vai e fala ao faraó. Olha só, José tinha o poder de dizer assim: ó, junte uma centena de homens, 200 carros e vão lá buscar meu pai. Porque ele era o gerente da terra. Mas ele vai ao seu Senhor e fala: Senhor, aconteceu isso, a profecia que Deus me deu há 22 anos atrás se cumpriu hoje. Aí o faraó reconhece que aquele homem é homem de Deus, fala: tudo que você precisar, faça. Então manda homens, o faraó dá ordem a buscar a família de José, para fazê-lo feliz. Irmãos, uma coisa que a gente vai aprender agora é o seguinte: por 22 anos José ficou morto por seu pai. Quando seus irmãos chegam na cidade Canaã, chegam para o seu pai e falam: pai, José vive no Egito. E aí seu pai desmaia, a Bíblia fala que ele desmaia. Daí ele recobra a consciência, vê os carros do Egito, vê aquele monte de riqueza, aquele monte de especiaria, aquele monte de presente, e ele acredita. E olha só, meu filho vive, ele ressuscitou, ele está vivo. E olha o que Jacó faz logo depois. Espera um pouco, antes de subir para o Egito, ele vai fazer um sacrifício a Deus. Deus o visita em sonho, fala: não temas, Jacó, subir para o Egito, eu sou contigo que te farei uma grande nação. E lá Deus restituiu 17 anos da vida de José na vida de Jacó. Deus restituiu os 17 anos da vida de José, e Jacó viveu 17 anos ao lado do seu filho, sem guerra, em paz, sem problema, sem ter que correr atrás. E com tudo isso, seus irmãos ainda reconheceram que naquele momento eles tinham que se arrepender. Eles entenderam que Deus cobra o pecado, mas Deus também dá a bênção. Deus é misericordioso. Aqueles mesmos homens que mataram quase todos os homens de uma cidade foram agraciados, porque tinha um deles que ainda permanecia na fé. E a profecia de Deus se cumpre, sabe por quê? Porque a palavra de Deus se cumpre. Nós estamos na Bíblia, mas só nós às vezes não lembramos disso. Mas entre Apocalipse 20 ao 7 nós estamos no meio daquele texto. Nós estamos em Mateus, onde fala que vocês estão próximos, esse é o início das dores. Nós estamos lá em Daniel, quando fala da estátua, antes do reino, que é de ferro e barro. Nossa história está lá, só não está o nosso nome, porque o nosso nome está no livro da Bíblia. Mas nossa história está na Bíblia. E todos os que confiaram e creram, querendo ou não, a palavra se cumpre na vida de todos. José vai e manda a comitiva. Olha só, José era um homem importante, ele não largava o posto dele. Imagine que ele foi chamado para governar o Egito e ele poderia ter ido atrás do pai dele, ele nunca largou o posto dele. O nome de Manassés é por causa do posto dele. Ele não abria mão da responsabilidade que Deus deu na mão dele, porque olha só, Deus deu a visão, Deus deu a inteligência para aquele homem. Ele era tão sagaz, tão inteligente, que ele, quando acabou todo o dinheiro do povo, o povo começou a vir para o Egito e dizer: ó, nós queremos dar as nossas terras em troca de comida e virar escravo. Ele falou: não, escravo não. Vocês dão a terra para o Egito, eu compro toda a terra de vocês e vocês vão alugar a terra da gente. Ali se formou a primeira grande imobiliária do mundo. Segundo, ele lançou também o serviço terceirizado. Ele falou assim: agora vocês vão trabalhar terceirizado para nós. E o Egito se tornou rico. E olha só, se ele pega o povo como escravo, quem tem que alimentar o escravo? O Egito. O escravo não trabalha animado, não trabalha com eficiência. Ele falou: não, se vocês trabalharem o dobro, vocês vão ganhar para nós e para vocês. Resolveu o problema do Egito, resolveu o problema do povo. Misericórdia. Esse conhecimento vem de onde? Um camarada que cuidava de ovelhas e contava das ovelhas. E governar dessa forma, irmãos, olhar
por um panorama de uma cidade complexa e ter um entendimento. Esse entendimento vem dele. Quando muitos problemas são resolvidos na sua vida que você sabe que você não tem explicação, mas resolve. Da onde vem isso? Onde está Deus nesse momento? Ele está lá porque ele prometeu que estava. Ele prometeu que não ia sair. Então José manda chamar seu pai. Diz a Bíblia que seu pai vai, talvez cantando, talvez louvando, talvez chorando. Eu não sei, 22 anos sem ver um filho, está um amor, depois se descobrir que o camarada está vivo. Aí ele vai em direção ao Egito, manda um dos filhos dele na frente e diz: avisa o seu irmão que eu estou chegando. Seu irmão sabia que ele estava chegando, só que ele estava afoito, ele estava nervoso. É aceitável, é compreensível. Nós temos que aprender a compreender às vezes algumas coisas que é da igreja, mas nós temos que compreender o nosso próximo, às vezes, na sua angústia. E aí José vem com a sua comitiva, com os seus cavalos, porque imagine que José era um homem que era o governador, então quando ele saía com escolta e tudo mais, ele era um homem muito importante. Quando ele enxerga seu pai ao longe, ele pula de cima do seu cavalo, vai em direção ao seu pai e dá um abraço apertado. E não larga o pescoço do seu pai por um grande tempo. E ali os dois choraram. E a palavra de Jacó é: já posso morrer, vi seu rosto em Deus. Já posso morrer em paz. Já posso aceitar tudo, porque Deus me recompensou todos os dias da minha vida, das minhas lágrimas, todos os dias das minhas angústias. E Deus faz isso às vezes, né? E aqui eu vou me reconhecer apenas por Deus. Ele vai morar numa cidade vizinha. Seu filho dá tudo de bom, melhor do que o próprio faraó pede para conhecer. Jacó e Jacó abençoa para nós. Jacó tem 17 anos acrescentado em sua vida, morre com 147 anos, farto de dias, feliz e abençoado os dois netos. E aí ele fala: eu já posso morrer, porque hoje a graça de Deus eu vejo na sua face. Você está vivo. Às vezes a sua bênção pode estar sendo gerada, às vezes a sua bênção pode estar demorando, mas ela está sendo preparada. Muitas coisas Deus não nos dará mais, porque muitos não dele é necessário, porque a gente é ruim, essa é a verdade. Mas muitas das coisas que a gente ainda sonha, Deus nos dará. E aqui nos acompanhará, porque Ele prometeu que não vai nos deixar sozinhos. Nós não estamos só. José foi restituído. Tem 17 anos que ele brigava. Glória a Deus. Irmãos, eu tento nunca chorar, mas às vezes não dá. Então Deus restitui aquele homem, restitui José também. Ele tem todas as bênçãos do pai dele de novo com ele. Eu estou tentando entrar no texto estrangeiro, mas ainda não deu tempo. E quando a gente fala que estrangeiro é uma bênção, porque ele era estrangeiro. E ele foi bênção para todo o Egito, para toda a sua família, para toda a nação que vem depois. A bênção dele, que começou lá atrás, 22 anos depois, imagina, irmãos, esse camarada, ele era rico, ele foi humilhado, foi jogado numa cela, ele limpava o chão sujo, um lugar fétido, a comida era ruim, e ele não murmurava, ele permanecia. Aleluia. E quando os irmãos dele chegou, eles falaram: não se preocupe, isso aí é a propósito de Deus. É igual quando a gente passa pela aprovação, muitas pessoas às vezes passam até por um câncer e dizem: não, isso era a propósito de Deus. Que fé é essa? Porque dessa fé a gente precisa. Aleluia. Para a gente não desistir, É verdade. para a gente não ficar em cima da pedra, para que o nosso coração se torne terra boa. E aí que eu acho que o segredo desse versículo é que quando Deus vai até você, Ele te transforma em terra boa. O Espírito Santo entra no seu coração, te transforma em terra boa. E a própria Bíblia diz que Ele, o Consolador, é que nos esclarece. Então não somos nós que somos bons, é que Deus, de alguma forma, achou graça e nos, não é uma graça, Ele achou todas as outras, mas Ele achou de nos trazer até Ele. Não sendo merecedor, irmãos, nós não merecíamos estar aqui e muito menos merecíamos Jesus estar na cruz por nós. Porque lá era o nosso fardo. Nós temos que começar a compreender, às vezes, a
palavra de Deus quando ela nos fala para a gente olhar para o lado de uma forma mais amorosa. Nosso irmão muitas vezes ele está machucado e quando ele mais precisa de amor, cadê a igreja, irmãos? Cadê a misericórdia? O povo de Deus fala de arrependimento e misericórdia e é o que menos faz. Porque quando você vê um cara saindo do bar, bêbado, ou um ex-assaltante dentro da igreja dá glória a Deus. Quando um irmão cai, você viu? Todo mundo aponta o dedo. Como você tem misericórdia para assaltante, não tem misericórdia para o seu irmão? Vamos aprender com José, a olhar para o cara que te vendeu, para o cara que bateu na sua cara, e dizer, não, você é isso, é propósito de Deus. Deus me preparou para poder te ajudar. Deus me fez grande para poder te ajudar. Olha, e quando você for grande, irmãos, você saber reconhecer que é Deus. Aleluia! Olha! Então, aí o texto estrangeiro ainda não entrou, mas eu acho que a gente chega lá. O texto do estrangeiro ser uma bênção, irmãos, a palavra em hebraico diz goim. Goim quer dizer estrangeiro, não. Naquele tempo quase todo judeu era estrangeiro, porque não nascia em Judá, não nascia nem nas terras de Israel, nascia em várias nações. Só que para ele, a palavra goim era o não servo de Deus, o não judeu. Era uma palavra meio pejorativa dizendo assim que você não era salvo. E aí, a palavra goim, ela é para nós, porque nós somos os estrangeiros. Nós não éramos do povo de Deus. Nós fomos convidados a fazer parte do povo de Deus, mas nós não éramos do povo de Deus. Porque quando você ia no templo, tinha uma pedra lá escrita assim, goim, e em 3 línguas falando assim, ó, qualquer estrangeiro, qualquer homem que não era, qualquer gentil que passasse dessa porta para dentro e entrasse nos santos, era pena de morte. E lá falava, você é responsável por sua morte. Na pedra que ficava a porta do templo, no pátio onde entrava, no pátio dos judeus e no pátio em frente ao átrio. Ele falava assim, vocês não têm direito aos santos dos santos. Mas Jesus rasgou o véu. Deus rompeu as barreiras. Jesus tirou alguém que intercedesse entre nós e Deus. Ele é o próprio intercedor. Então, quando Jesus abre essa porta e ele quebra essas barreiras, eu e você que somos goins, agora nós somos mais estrangeiros. Irmãos, quem aqui nunca se perguntou, até conversei com o pastor Alex esses dias, quem nunca se perguntou qual é o sentido da vida? Qual é o sentido de tudo isso, de trabalhar, de correr atrás, de estudar, fazer toda essa correria, é família, é filho, e é situações? Qual é o sentido de tudo isso? Parece que no nosso coração sempre existe uma necessidade de alguma coisa. E quando você encontra Deus e a palavra de Deus, você encontra a peça que faltava. Você entende que o sentido não está aqui, porque você não é morador daqui. Se você fosse projetado para ficar aqui, então Deus teria nos colocado aqui por 900, 1000 anos ou até a eternidade toda. Nós não somos daqui, irmãos. Nós temos que desapegar das coisas que não são nossas. Por mais que a gente ainda permaneça aqui por algum tempo, não é aqui o nosso lugar. Porque alguém foi nos preparar um lugar para que onde Ele mora nós morássemos também. E onde Ele está nós vamos estar também. Mas para que isso tudo aconteça, nós temos o nosso tempo aqui. Nós temos o convite, nós temos a obra, nós temos que seguir com Deus. Então, o estrangeiro somos nós, éramos estrangeiros. Mas hoje nós somos chamados pelo nome de Deus. Nós somos chamados de cristão. Nós temos que carregar essa bandeira com honra. Nós temos que carregar essa bandeira com misericórdia. Nós temos que carregar essa bandeira com amor. Olhar para o lado e entender. Às vezes eu fico, talvez o pastor me repreenda, mas eu fico incomodado com uma situação que me incomoda quase todo domingo. Porque às vezes tem um menininho, filho do Denis, né? Ele está caminhando. Aí o Denis, coitado, fica todo preocupado. Às vezes a avó dele fica olhando. Eu, irmãos, digo para você, se eu estiver pregando e alguém vir tirar um menino daqui, eu vou repreender. Fala, volte para o lugar, porque Jesus fala, deixem as minhas criancinhas. A igreja já é madura para entender isso. Se tem uma criança que é hiperativa, que corre e tal, irmãos, isso tira a nossa paz. A gente tem que olhar com amor. O irmão deles tem que ficar sentado ouvindo a palavra. A avó e o vô tem que ficar lá tranquilo, porque Deus está tratando deles, está tratando da gente, está tratando da comunidade. E às vezes as pessoas ficam incomodadas na cadeira, porque às vezes as outras pessoas estão olhando. A gente tem que olhar com amor, porque nós todos estamos ali para aprender. E deixa a criança. Se for na bateria, você tira, porque o José é perigoso. Mas deixa. Irmãos, a gente tem que entender que isso é olhar com amor. Cada pessoa tem uma necessidade. Por que nós vamos cobrar? Às vezes, eu vejo ela pegar o menino e vai lá para fora. Eu fico pensando, mas por quê? Deixa o menino. Siga-lhe, Deus serve, Deus vive. Coloque seu coração na oração e acabou.
E nós temos que fazer a nossa parte, misericórdia, olhar com amor. Não vamos julgar. Por quê? Para ele é uma dor. E para nós é leve. Isso que me incomodava já uns 3 domingos. Só que como eu estou lá, eu não posso ter vontade de dizer, irmão, deixa o seu filho. Mas se ele estivesse aqui hoje, ele ia ficar aqui, pregando comigo. Porque eu tenho que olhar com amor. Se a gente não aprender a olhar a necessidade do nosso próximo, nós nunca vamos ser próximos de ninguém. A gente só está próximo em corpo. Está um do lado do outro, ser próximo não. Próximo é o samaritano, que era o cara da outra religião, que ajudou o cara que era para você ajudar. Então, irmãos, nós temos que começar a mudar o conceito de algumas coisas. E começar a exercitar a misericórdia. Irmãos, nós não somos mais estrangeiros, nós somos agora os moradores do céu, porque isso foi feito uma promessa. E seja pois fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. E naquele dia nos encontraremos lá em nome de Jesus. Amém?